o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Analisando um trecho da música de Vinícius de Moraes e Toquinho, me veio uma reflexão. Em qual momento o samba passou a ser branco na poesia? Libera a batida, compadre! No salve dessa semana, vamos fazer uma análise rápida sobre a apropriação cultural e a indústria musical. É bem possível que hoje, em 2020, existam pessoas que digam que a cultura é universal, e ela até poderia ser se nós não levássemos em conta centenas de artistas pioneiros das suas artes que morreram no gueto ou até mesmo no esquecimento. E como de costume, eu vou compartilhar algumas informações pra gente refletir junto. Vamos nessa? Um salve sobre apropriação cultural. Basicamente, a apropriação cultural acontece quando um grupo se aposta de características culturais de outros grupos. Isso se torna um grande problema quando povos predominantes se apropriam da estética de povos minoritários, descaracterizando sua forma genuína e tirando do conceito em que foi criado, e geralmente é dessa forma que acontece. A apropriação cultural, na maioria das vezes, beneficia só o grupo opressor que se aposta da cultura em questão. E pra gente não fazer um julgamento errado sobre uma pessoa ou outra, é importante a gente separar a cultura da indústria cultural. E é por aí que vamos começar nossa resenha. Sobre a cultura. Podemos considerar a cultura um conjunto de hábitos sociais e religiosos, de manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, como por exemplo seus símbolos religiosos, maneiras de se vestir, a música que ouvem, entre outros. A indústria cultural. A indústria cultural é a maneira com que o sistema capitalista utiliza o seu conceito de mercantilização para produção em massa e venda de produtos culturais, como por exemplo músicas e filmes. E é a partir da indústria cultural que nós vamos refletir sobre as consequências negativas da apropriação. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. É fato e não é de hoje que o mercado utiliza padrões estabelecidos por ele mesmo para tornar um produto mais aceitável e consequentemente mais vendável. Levando em consideração essas informações, eu vou trazer alguns casos que vão ajudar a gente a identificar na prática a interferência da indústria cultural em artes que já foram marginalizadas, e como a origem e a cor da pele é determinante no alcance popular da sua arte. Vamos começar na década de 50 com ele, o rei do rock, o criador e maior referência do estilo musical, Chuck Berry. Quando se fala do rei do rock, automaticamente vem na memória a imagem de Elvis Presley, certo? O que pouca gente sabe é que o verdadeiro precursor do movimento foi o compositor e guitarrista Chuck Berry. Devido ao movimento segregador nos Estados Unidos, Chuck Berry nunca chegou a atingir a proporção mundial que Elvis atingiu. A título de curiosidade, vamos assistir um trecho da apresentação de ambos e refletir sobre suas semelhanças. É importante que você entenda que nós jamais poderíamos dizer que Elvis não era merecedor do seu sucesso. Afinal, ele foi um dos maiores nomes da música mundial, mas eu acredito e podemos afirmar que no caso do Elvis foi uma combinação perfeita entre talento e a aparência adequada. Uma forte evidência na predileção racial no meio musical é a premiação do Grammy. Em aproximadamente 52 anos de premiação, apenas 11 artistas pretos ganharam o prêmio máximo de álbum do ano. And the Grammy goes to 25. Adele. I can't possibly accept this award, and I'm very humbled. My artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental. We fucking adore you. You are. Geralmente, cantores pretos disputam a premiação em gêneros específicos, como o melhor disco de rap ou o melhor disco de R&B. Isso poderia ser coincidência, mas se pensarmos em artistas como o Justin Timberlake, a gente vê que não é bem assim. Justin já levou a categoria de melhor música de R&B, como também de melhor cantor pop, provando a sua versatilidade como artista sem estar preso a um gênero específico. Você pode até pensar, mas isso só acontece lá fora. Então vamos analisar nossa história a partir dos seguintes fatos. O samba, nascido na Bahia, ganhou forte repercussão na cidade do Rio de Janeiro. Trazido por descendentes de escravos no terreiro da Tia Seata, ele teve o seu berço, onde grandes compositores se encontravam. Porém, como toda a cultura de preto, no início do século XX, o samba foi perseguido e sofreu forte discriminação. Distante de teatros e grandes palcos, o samba geralmente era tocado nas ruas, em bares e bordéis. Apesar da existência de grandes compositores pretos, o primeiro artista de samba a tocar no rádio foi um branco, Noel
Noel Rosa. E foi só aí, em 1930, que a classe média passou a aceitar o samba e permitir a sua apresentação com orquestra nos bailes da época. O fato de Noel Rosa, um homem branco, ser o primeiro artista de samba a acessar o rádio, que na época era um dos mais importantes veículos de comunicação, é muito significativo. E isso nos leva a um segundo fato importante sobre o samba: a criação da bossa nova. A bossa nova nasceu na classe média carioca em meados de 1950. Com influências do jazz, ela se torna a sofisticação do samba dos pretos. Formada em sua maioria por artistas brancos, o ritmo se popularizou entre os mais ricos e ganhou até repercussão internacional. Tom Jobim, um dos maiores nomes da bossa nova, chegou a afirmar certa vez que o samba autêntico negro brasileiro é muito primitivo. Eles gritam, a música é efusiva e maravilhosa demais. Você pode chamar a bossa nova de um samba limpo, lavado, sem perda do clima. Depois de buscar lá atrás, passar pelo samba, pela bossa nova, vamos voltar aos tempos atuais e chegar especificamente na Bahia, onde fatos muito interessantes também acontecem. Um salve sobre o axé baiano. Você provavelmente já viu as grandes cantoras de axé reinando nos trio elétricos do Carnaval da Bahia. Eu quero propor uma reflexão sobre o estilo musical, a sua origem e, consequentemente, o biotipo dos artistas de destaque do cenário. Falando especificamente do axé ou do pagode baiano, a fusão dos instrumentos elétricos de Dodô e Osmar com a batucada dos grupos afro como Filhos de Gandhi e Olodum colocaram a Bahia no centro da indústria musical com um estilo próprio. Levando em consideração que Salvador é a cidade com o maior número de pretos fora do continente africano, é natural que essa composição étnica influencie diretamente na cultura da cidade. O curioso é que as grandes cantoras do gênero são brancas e ficaria tudo bem se os holofotes fossem divididos de maneira igual para os demais artistas do estado. É mentira. É igual, fala assim, por que Margarete não é tão gigante quanto você, Ivete? Eu sinto a mesma coisa. Thaís, por quê? É um absurdo, é uma loucura. É uma determinação quase não, totalmente intencional. Antes de finalizar o Salve da Semana, eu gostaria que a gente refletisse sobre o racismo na indústria cultural a partir dos seguintes fatos. Se depois de toda a nossa resenha você ainda tem dificuldade para entender os malefícios que a apropriação causa numa parcela da sociedade, reflete sobre isso. No ano de 2012, a cantora de axé Cláudia Leite achou por bem nomear o seu então novo disco de Nega Loura. O fato é que na época a atitude errônea da cantora não gerou nenhum tipo de mobilização a ponto de impactar na sua carreira ou em seus ganhos pessoais. Em contrapartida, a cantora Ludmilla, que já emplacou 4 singles nos top 10 da Billboard, sofre ataques racistas diariamente, que além de impactá-la diretamente, também reflete na sua exposição e carreira. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Esse cabelo dela tá parecendo um bombril, gente. Sem contar que ao receber a indicação do Grammy em 2017, a imprensa na época, ao invés de exaltar o feito da cantora, preferiu destacar a ausência de outras cantoras do mesmo segmento. Agora pensa aí, será que a Cláudia Leite estaria disposta a receber o tratamento do lado nega da indústria ou o lado loura é mais conveniente? Eu poderia abordar o tema da afroconveniência aqui, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você tem interesse pelo tema afroconveniência, deixa aí nos comentários que de repente a gente manda um salve sobre isso. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, eu vou deixar na descrição um material para você construir sua própria pesquisa, além de pedir para você se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos debates.